Olá, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as ciências humanas, tratando de meio que fechar, né, esse assunto, né, de forma geral, falando sobre as ciências humanas. Começamos então na nossa aula online semana passada e com essa videoaula vamos tentar então fechar esse assunto para depois a gente aprofundar em psicologia especificamente. Certo, como a gente viu já na aula passada, as ciências humanas, elas surgem ou se desprendem da filosofia de forma tardia, né? As ciências naturais, elas já tinham se independizado da filosofia após o Renascimento, né? A época, começo da época moderna, o desenvolvimento da técnica, da tecnologia, e levou a que as ciências naturais, elas tivessem uma autonomia, né, como formas independentes e específicas de conhecimento. As ciências humanas, elas são mais tardias, são as últimas a se desprender da filosofia, né, a se constituir como ciências, né. Logo, no começo, quando lá pelo século XVI, XVII, começa então esse caminho de separação da filosofia e de encontrar seu próprio caminho como ciência, das ciências humanas, elas foram levadas a copiar as ciências naturais, né? Porque era um modelo científico da época, era um modelo científico das ciências naturais, então havia uma certa exigência de seguir determinados padrões do modelo das ciências naturais, e as ciências humanas de alguma forma foram levadas a imitar, né? A tratar se submeter a esses padrões, né? Que eram considerados científicos, eram considerados elevados, melhores, né? Então, ali vocês veem que traz também a ideia de que numa época em que o empirismo, vocês já sabem o que é empirismo, né? Aquela ideia, né, que levada à ciência tem a ver com o fato de experimentar e de observar a realidade como fonte para acessar a verdade, né? E o determinismo, considerando essa ideia de determinismo, considera que a natureza é determinada por leis universais e necessárias, né? Que podem ser entendidas, estudadas e compreendidas. Essas duas tendências, né, a tendência empirista e a tendência determinista, levavam a tratar o ser humano como um objeto hipotético e dedutivo e experimental. Então, as ciências humanas, nesse afã de se equiparar com as ciências naturais, tratavam o homem, ou o ser humano, como um objeto hipotético dedutivo e experimental, buscando leis e causas, né, para seus comportamentos, para seus problemas psiquiátricos, ou no caso da psicologia, ou para os problemas sociais, né, essas leis universais, essas causas universais que a ciência natural procura, se viu que quando aplicados às ciências humanas era muito difícil, né? Aí aparecem os dois obstáculos epistemológicos que as ciências humanas encontram, né? É impossível transpor métodos e teorias, né? Naturais para o estudo do homem, porque o homem é um ser mais complexo, né? Então, ali no primeiro momento, as ciências humanas operaram com um método que a gente vai chamar de analogia com respeito às ciências naturais. Elas copiavam as ciências naturais, copiavam os métodos, copiavam os procedimentos, o que levou a resultados pouco científicos, pouco sérios, né? Foi meio que um fracasso para as ciências humanas em tentar copiar as ciências naturais, né? Porque as ciências naturais, elas têm um objetivo, têm um requisito muito importante que é a objetividade. A objetividade, o cientista tem que ser um sujeito neutro, que não deixe passar seus sentimentos, suas emoções na hora da investigação científica. E dentro do campo das ciências humanas, essa objetividade é fictícia, né? É muito difícil conseguir ela, hein? Essa adequação das ciências humanas aos métodos e enunciados básicos das ciências naturais terminou por levar as ciências humanas para um caminho obscuro, um caminho não muito conveniente, né? Se deparou com esses obstáculos epistemológicos, essas problemáticas epistemológicas, né? Aí,
obviamente que havia muita exigência na época em que elas surgem para que elas sejam consideradas ciências, né? Imagine, por exemplo, eu vou falar do psicoanálise, das teorias psicológicas, Freud mesmo, na época em que ele começou a expor suas ideias sobre a psique humana, inconsciente, ele foi muito criticado porque a ciência naquele momento operava com a experimentação, a observação. E como que eu vou experimentar e observar um inconsciente, né? Então ali havia muitas objeções com respeito à possibilidade real das ciências humanas, né? Tanto a psicologia quanto a sociologia. Então, por que essas críticas, né? Essas objeções? Bom, porque a ciência natural, que era o modelo estabelecido como o melhor naquele momento, lida com fatos observáveis, né? Mas as ciências humanas muitas vezes lidam com fatos não observáveis, né? Como eu vou observar a sociabilidade? Como eu vou observar a psique humana? Como eu vou observar uma coisa que passou, que a antropologia, por exemplo, trata com coisas do passado muito remoto? Como eu vou observar isso? Eu não tenho como observar. Então, lidar com fatos observáveis não é uma possibilidade para as ciências humanas sempre. Muitas vezes se lida com fatos não observáveis. Né? O segundo ponto de objeção são as leis objetivas, né? Leis objetivas que servem para toda a humanidade, para em qualquer época histórica, né? Leis universais, objetivas, que a gente sabe que as ciências humanas é muito difícil chegar a essas leis e uma vez que chega a essas leis termina fracassando, porque o fato humano, né, os fenômenos humanos, eles são muito mais complexos. Então, o que vale para mim hoje, aqui nessa sociedade ocidental do século XXI, não vale para uma sociedade indígena do século XVIII ou para uma sociedade atual mais isolada da civilização, por exemplo. Então, há ali uma dificuldade de pensar leis universais dentro do campo das ciências humanas, né? Então, a ciência humana não opera por análises e sínteses como as ciências naturais, né? Essas objeções que são voltadas contra as ciências humanas, na verdade, partem dessa ideia de que a ciência humana tem que ser igual à ciência natural. A gente sabe que isso, hoje sabemos que isso não é possível, né? A ciência natural lida com causas e determinismo universal. As ciências humanas não, certo? Não. Ok. Então, temos essa necessidade de estudar o ser humano, né? Essa necessidade das ciências humanas a partir do século XV, no Renascimento, que pela primeira vez, depois de séculos de Idade Média, né? Onde Deus era o centro do universo, o Renascimento traz esse giro, né? Esse novo olhar hacia o humano novamente, né? Então, aparece ali o humanismo como um movimento, né, que mudou, então, esse centro de estudo, né, que era Deus, para o ser humano, para a sua dignidade, o ser humano como agente moral, né, como agente político, técnico, né, então aparece ali a necessidade da questão humana, né, de se questionar. Não é que surge ali, já existia a percepção da diferença entre o homem e a natureza, é antiga, vem lá desde os gregos já. Mas é a partir do século XV, então, que essa diferença entre homem e natureza se faz evidente e se faz necessária, então, essa nova forma de estudar, né, que tem como objeto o ser humano e não já só a natureza, né? Porém, era uma época em que as ciências naturais também estavam começaram a se desenvolver, né? Os séculos seguintes, elas chegam a um ponto de desenvolvimento muito maior, né? E aí aparece no século XIX uma figura importante também para o desenvolvimento das ciências humanas, que é Augusto Comte. O positivismo em geral e Augusto Comte em particular, porque ele falava da importância dessa passagem da metafísica para a ciência positiva. O que seria uma ciência positiva? Uma ciência que segue o modelo das ciências naturais, né? Propõe um estudo científico da sociedade. No caso de Comte, que era um dos pais
sociologia, ele traz esse estudo científico para a sociedade. Então, ele propõe estudar o psiquismo a partir dos comportamentos observáveis. Mas na frente, Durkheim também vai falar do fato social, da importância de estudar o fato social, que pode ser analisado tanto no indivíduo como sintetizado se eu estudo a família, o trabalho, a religião, né? Claro que ainda nessa primeira fase que eu falei de que as ciências humanas meio que copiam as ciências naturais. Então, Durkheim tentava utilizar os métodos das ciências naturais nas ciências humanas, né? Como a gente já viu também, essa possibilidade das ciências humanas a partir dos métodos, né, e dos preceptos das ciências naturais, se encontra ou se depara com alguns obstáculos, né, que vão ter que ser sorteados, vão ter que ser melhorados ao longo dos anos. Então, as ciências humanas vão ir encontrando seu próprio lugar, vão encontrando seu próprio método, seu próprio objeto de estudo que é diferente das ciências naturais, né? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, no século XX, aparece na corrente do pensamento da escola alemã, chamada de historicismo, aí aparece Goethe, que é o personagem que está na foto, como um dos principais representantes do historicismo alemão. E o historicismo vai mudar radicalmente o destino das ciências humanas, né? O historicismo vai falar de forma geral, vou resumir aqui para vocês, que os fatos humanos, eles são históricos. Eles têm um sentido, um significado e uma finalidade que depende do momento histórico onde eles acontecem, né? Eu não posso estudar um fato histórico separado um fato humano, separado da história que envolve, tá? que inclui todo esse fato humano, os sentidos, esses valores, esses significados que o ser humano bota a partir da historicidade própria, né? Então, isso muda radicalmente a forma de entender o fato humano, né? Deixa claro que o fato humano, ele não responde a leis universais, não responde a necessidades, né? Eles são contingentes, eles podem mudar, eles dependem da cultura e da história. Todos esses elementos, então, que surgem aqui a partir da escola alemã do historicismo, vão mudar o caminho, a caminhada das ciências humanas, tá? Vão influenciar, então, as próximas escolas filosóficas que vão surgir aí. E no século XX, então, temos 3 correntes filosóficas que vão determinar, agora sim, vão condicionar, determinar o desenvolvimento das ciências humanas. E essas 3 correntes são a fenomenologia, o estruturalismo e o marxismo. São as 3 correntes do pensamento que surgem a partir dessa ideia do fato humano como um fato histórico e que, de alguma forma, vão ir modelando, né, as ciências humanas, né? A partir de agora, então, a ciência humana se abandona aquela ideia de copiar as ciências naturais, né? Abandona os métodos das ciências naturais, abandona essa ideia de chegar a leis universais para determinar fatos humanos e começa a sua própria caminhada, né? Com as influências dessas 3 correntes do pensamento que eu vou explicar aqui para vocês. Então, a primeira corrente do pensamento, ali no slide fala que essas 3 correntes do pensamento, então, resolvem, né, resolvem os problemas epistemológicos, né, que as ciências humanas tinham pelo fato de seguir os métodos das ciências naturais, o que gera uma revolução científica, né? Um termo que vocês conhecem, bom, a gente já trabalhou Thomas Kuhn, ele que fala da revolução científica, e há, então, nas ciências humanas uma revolução científica, porque a partir da influência do historicismo e dessas 3 correntes que a gente vai ver agora, as ciências humanas, então, passam para um novo patamar, né? Enfrentam os problemas humanos de uma outra forma, que vai convertir, então, as ciências humanas em ciências, verdadeiras ciências, e elas vão atingir os paradigmas que vão determinar, então,
o que vai ser investigado, como vai ser investigado daqui para frente, ok? Então, vamos para a primeira corrente filosófica que influencia as ciências humanas, que é a fenomenologia, certo? A fenomenologia entende o ser humano como diferenciado em esferas, tá? Como um fenômeno que tem diferentes esferas que podem ser estudadas: a esfera psíquica, a esfera social, a esfera histórica, a esfera cultural, tá? Então, eu não posso tratar do fato humano desde o mesmo lugar sempre, né? A partir da mesma perspectiva, porque ele é um ser com muitas esferas, com muitas dimensões. Então, essa ideia da fenomenologia leva aos campos diversificados das ciências humanas, né? A partir daí se entende que o ser humano é diversificado e que para ele ser estudado, ele precisa de uma diversidade de pontos de vista, uma diversidade de enfoques, né? Então aí a partir da fenomenologia surge uma diversidade de ciências: psicologia, sociologia, história, antropologia, linguística, economia, né? Porque se entende a partir da fenomenologia, então, que o ser humano é um ser dotado de várias essências, né? E que todas elas podem ser pesquisadas a partir de uma perspectiva. A segunda corrente é o estruturalismo. Vocês têm ali um representante, Lévi-Strauss. O estruturalismo planteia, então, que as estruturas, elas são diferentes as partes, né? Uma parte não se comporta da mesma forma dentro de uma estrutura, porque a estrutura é um todo significante com significado, né? Então, quando eu entendo a estrutura como um grupo de partes, mas que tem um sentido dentro da própria estrutura, eu começo a estudar o fato humano como uma estrutura também. Então, eu não posso separar a psique, estudar a psique independente dos outros fatos que acontecem, porque o ser humano é uma estrutura, segundo esta perspectiva, né? Então, o estruturalismo permitiu a criação de um método próprio para as ciências humanas, né? Se os fatos humanos têm a forma de estrutura, e as estruturas são totalidades organizadas segundo princípios internos, que eles são próprios e dos quais depende o sentido e o fundamento dos componentes, né? Então eu tenho que estudar, assim como as transformações também, né? Dependem de todos os componentes, então eu não posso estudar os componentes separados, tenho que estudar o fato humano como uma estrutura, e isso determinou um método científico das ciências humanas, né? Separado, se diferenciando do método das ciências naturais, que isolam aquela partezinha ali que vão estudar, né? É isolada, levada para o laboratório, separada do resto e estudada por ela só. Esse método não é efetivo nas ciências humanas, como a gente já viu. Então, o estruturalismo propõe uma outra forma de pesquisa, né? Que é uma pesquisa entendendo o fato humano como estrutura e estudando a estrutura como um todo organizado e com sentido próprio, né? Qual muda radicalmente a ideia de método científico das ciências naturais. Ok? Vamos para o próximo slide. A terceira, então, corrente do pensamento que determina um pouco aí as ciências humanas e o desenvolvimento das ciências humanas é o marxismo. O marxismo planteia que os fatos humanos são instituições sociais históricas produzidas pelas condições objetivas nas quais a ação e o pensamento humano devem se realizar. Marx planteia que a economia está na base das organizações sociais, né? Então, obviamente, há ali uma necessidade de estudar o ser humano dentro dessa historicidade da qual ele faz parte, da qual ele é criador, e que determina o lugar onde ele se encontra, né? A economia está na base das organizações sociais. Então, o marxismo permitiu às ciências humanas articular o plano psicológico com o plano social, né? Interpretando os fenômenos humanos como resultado de contradições sociais e lutas sociopolíticas determinadas pelas relações econômicas. Então, traz uma nova perspectiva para o que significa um ser humano, né?
o ser humano é um ser histórico, ele está ali condicionado, né, pelas condições objetivas, pela realidade econômica na qual ele se insere, pelas lutas de poder, né, pelas lutas sociais, pela classe onde ele se encontra. Então, não posso estudar ele separado dessa historicidade, né, porque ele é um ser histórico. Então, essas três correntes, estruturalismo, fenomenologia e marxismo, vão meio que determinar o futuro das ciências humanas, né? Eu hoje tenho como paradigma dentro das ciências humanas essas três ideias. A ideia da fenomenologia, que planteia, vamos passar aqui para o resumo, porque aí aparecem esses pontos melhor. Então, a fenomenologia, que planteia então uma definição e uma delimitação dos objetos de estudo, gerando assim a diversidade das ciências humanas que existem hoje em dia, né? O estruturalismo e seus aportes para as metodologias próprias, né, das ciências humanas, para elas abandonarem então os métodos das ciências naturais e terem seus próprios métodos, né, de estudar o fato humano como uma estrutura, e o marxismo, que planteia que os fatos humanos são historicamente determinados e garante a interpretação racional deles e das suas leis. Essas três correntes, então, teriam influenciado as ciências humanas, né, e teria meio que determinado, então, esse caminho, né, que traz hoje, na atualidade, as ciências humanas com métodos bem desenvolvidos, com corpos teóricos bem desenvolvidos, e leva elas para um caminho, então, da interdisciplinaridade, tá? Leva as ciências humanas a entenderem que é possível atingir melhores resultados se elas trabalham juntas, se eu entendo que o ser humano é um ser integral e que eu preciso, então, para entender ele como um todo, como uma estrutura, estudar ele desde diversos campos, né? Psicológico, sociológico, cultural, linguístico, etc. Ok? Então, ali, para terminar, vou apresentar aqui para vocês esse quadro, onde aparece, né, a diversidade das ciências humanas. Temos aí várias ciências humanas e seu objeto de estudo. Não vou me deter muito, vocês podem pegar daqui, então, uma ideia geral de como as ciências humanas foram se determinando. Obviamente que dentro de cada uma eu vou ter áreas mais específicas, né, de estudo, né, mas elas são as ciências em geral, né, como foram se organizando, então, a partir do século XX e hoje, na nossa contemporaneidade, a gente tem essas ciências bem estruturadas, bem definidas, com seus métodos, com suas teorias, né, com seus objetos de estudo bem definidos, né? O que Kuhn chamaria, então, a gente estaria agora em um período da ciência normal dentro dessas ciências, né? Elas passaram por um período de presciência, né? Se formando, lutando para encontrar ali seu método, seu objeto, né? Copiando as ciências naturais, fracassando, vendo que não era esse o caminho. Aí, então, aparecem essas correntes do pensamento que vão ir modelando as ciências humanas. E hoje, segundo Kuhn, ou citando Kuhn, a gente poderia falar, então, que a gente encontra-se em um período de ciência normal, onde essas ciências já estão estabelecidas, né? Como ciências, são aceitas, né? E tem seu próprio método, seu próprio objeto de estudo, etc. Ok? Então, gente, damos nossa aula de hoje terminada por aqui. Semana que vem a gente já vai começar com o estudo da psicologia, especificamente. Então, isso aqui foi meio que um panorama geral para vocês entenderem um pouco o caminho das ciências humanas, né? Como elas se diferenciam das ciências naturais e encontram seu próprio caminho, seu próprio método. Ok? Muito obrigada, até a próxima aula.